Olá, esse é o Nas Entrelinhas da Bíblia. O meu nome é Pedro. E eu sou Marina. E esse é um programa onde nós buscamos uma forma de leitura e de interpretação da Bíblia, onde procuramos elementos para compreender os contextos no qual os textos bíblicos foram escritos. Nós queremos trazer a você que nos ouve os resultados de nossas pesquisas, nossas buscas, para que junto nós possamos enxergar as entrelinhas dos textos bíblicos e dessa forma contribuir para uma visão mais esclarecedora do livro e também para que possamos trazer para o nosso dia a dia e fazer uma interpretação popular que nos liberte do senso comum e nos leve a uma reflexão libertadora. Nós fomos educados na fé católica, mas aprendemos a conviver e a respeitar, valorizar as demais religiões e crenças. Por crer em Deus, em Jesus Cristo e no Espírito Santo, como forças que movem e promovem a vida, nos dedicamos a estudar a Bíblia em uma perspectiva essencialmente libertadora, como nos mostra a caminhada do povo de Deus desde o seu princípio. E para fazer essa leitura, é importante nos livrarmos de preconceitos que muitas vezes são transmitidos de modo a diminuir a ciência, quando na realidade são instrumentos de libertação. E quem faz o contrário, ou seja, denigre a imagem da ciência, quer na realidade a ignorância, a domesticação. Todo preconceito é fruto da ignorância. É isso mesmo, mas também nós temos que lembrar que apenas adquirir conhecimento histórico acerca da Bíblia, das sociedades, ou o conhecimento científico, não é o objetivo do estudo bíblico, mas também para ajudar a observar a ação de Deus na vida do povo. Isso, exatamente. Sendo assim, nós vamos utilizar a história, a sociologia, a filosofia, a antropologia e demais áreas da ciência como instrumento de pesquisa, assim como também livros de autores renomados e literatura acadêmica. É isso mesmo, e lembrando assim, nós não temos formação em todas essas áreas, claro, mas são fontes de pesquisa onde a gente está indo buscar justamente para que as entrelinhas fiquem mais claras para a gente compreender realmente o texto bíblico, né? E nesse sentido, é interessante apresentarmos a nossa formação intelectual e pessoal para trazer um pouco mais de segurança a você que nos ouve em relação à seriedade e ao rigor o qual apresentamos esse conteúdo. A minha formação é na área da saúde, onde eu possuo pós-graduação lato e também stricto sensu. E assim como todas as pessoas, pelo menos os católicos, a minha vivência em relação à minha formação religiosa, ela vem da catequese, da participação da comunidade, da família e também de estudos bíblicos que realizei pelo CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, de amplo conhecimento ou reconhecimento nacional. Bem, eu sou a Marina, a minha formação inicial acadêmica em pedagogia, depois me interessei pelas artes e também fiz artes visuais e música. Mas antes mesmo dessa formação acadêmica, eu tive a formação religiosa da vida. Nas comunidades, trabalhei em pastorais, grupos de reflexão, estudos bíblicos
Dentro dos estudos bíblicos também, a linha popular do CEBI, que o Pedro falou agora há pouco. E isso ajuda muito a gente a ter uma visão de como a Bíblia é importante na vida do povo, porém nem sempre ela é bem interpretada, bem entendida. E nesse primeiro programa, nós decidimos abordar uma questão que muitas vezes as pessoas se perguntam. Existe história antes da Bíblia? Ou a Bíblia é o início de tudo? Bom, muito antes de haver história escrita, já existiam seres humanos. No entanto, eles não se diferenciavam de outros animais. Na realidade, pertenciam a uma espécie, a espécie Homo. Se viajarmos no tempo, há milhões de anos atrás, poderíamos observar características similares da nossa espécie a outros animais. Mães acariciando seus filhotes, crianças brincando despreocupadas aos olhos atentos de suas mães, que ao simples chamado correriam rapidamente para defender os seus filhotes. Jovens adolescentes se rebelando contra as regras do grupo, machos tentando impressionar as mulheres, provando que são valentes para defender dos riscos, assim como procurar alimento. Esses homens arcaicos formavam laços de amor e de amizade, mas também competiam por status e poder. Bom, mas então, o que diferencia a espécie Homo dos outros animais? Bom, os cientistas acreditam que 3 importantes revoluções definiram o curso da história humana: a revolução cognitiva, a revolução agrícola e a revolução científica. A primeira grande revolução foi a revolução cognitiva. Por cognição, entende-se tudo que possa estar relacionado à aquisição, à manutenção e uso de conhecimento. Conhecimento, por sua vez, pode ser entendido como produto mental da interação de indivíduos com o que lhe é externo, no meio físico e também social. A língua é o principal meio de interação entre seres humanos. É um tipo de conhecimento adquirido pela criança em sua interação com o mundo. No entanto, crianças não nascem sabendo falar. Isso é aprendido, isso é ensinado. A linguagem humana não é a primeira e nem a única forma de comunicação. Todos os animais têm uma forma de linguagem. As formigas, as abelhas, os chimpanzés, os golfinhos. Podem ser por meio de sons, de vibrações, de movimentos ou gestos. Pedro, então certamente você viu aí o que diferencia uma linguagem humana da linguagem dos animais, porque eles também se comunicam, não é? Sim, claro. Bom, a linguagem humana ela é muito versátil. Nós somos capazes de conectar uma série de sons e sinais para produzir um número infinito de frases. Nós podemos, então, dessa forma, transmitir e armazenar uma enorme quantidade de informações. Tá, então foi a partir dessa necessidade que surgiu a linguagem escrita? Isso. O homem desenvolveu a escrita, que pode ser entendida como um instrumento de reprodução da fala humana. O desenvolvimento dessa escrita ele data aproximadamente de 4.000 anos antes de Cristo. Nossa, então foi há muito tempo antes de Cristo, né? Antes dos escritos bíblicos. E como que a gente consegue essa informação?
Essa é uma informação dentro da história bem fácil de encontrar. Qualquer livro de ensino médio vai ter essa informação disponível. No entanto, a escrita ela surgiu inicialmente como um método de armazenar informação. É uma necessidade, na verdade, de registrar o que acontecia nos agrupamentos, nas cidades que depois formaram os estados também. Então, até esse surgimento da escrita, então, todas as informações, histórias, tudo que existia era informação de forma oral, não é? Sim, o desenvolvimento da escrita ela veio com esse objetivo de facilitar o armazenamento de informações do grupo, informações que muitas vezes não conseguiam ser lembradas durante todo o tempo que eles viviam juntos. Isso, então, uma forma de registro, onde não tinha como apagar aquilo mais, né? Isso. Inicialmente foi como uma forma de registro. A literatura ou melhor, a escrita como literatura, ela foi surgir muito posteriormente. Inicialmente era só uma forma de registrar. Isso então me fez lembrar da arte rupestre, né? Era uma forma de registro anterior à da linguagem escrita, então, porque os homens, desde o princípio, lá quando eles moravam nas cavernas, eles desenhavam nas paredes, nas pedras das cavernas, aquilo que eles viam ou vivenciavam em grupo. Ah, sim, com certeza. Em muitas regiões do mundo nós podemos observar esse tipo de pintura rupestre. Até mesmo aqui no Brasil, no Parque Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí, onde existem muitos registros arqueológicos nesse sentido. Então, Pedro, mas aí quando a gente ouve as pessoas falarem, a impressão que dá é que a Bíblia, até por ter o Gênesis, né, ela falando da criação do mundo, pode dar essa impressão de que ela foi um dos primeiros livros a serem escritos. Ah, sim, com certeza. Na verdade, é muito comum a gente ouvir dizer que a Bíblia é o livro mais antigo da humanidade. Na verdade, essa é uma ideia do senso comum. A data em que a Bíblia ou os textos bíblicos possam ter sido escritos, ela não é precisa, mas gira em torno de 1200 a 800 anos antes de Cristo. Então, se houveram muitos escritos antes da Bíblia, como que a gente pode saber quais são os registros desses livros? Sim, existem outros livros que foram escritos antes da Bíblia. Isso já é um consenso entre os historiadores. Como, por exemplo, um desses livros são as Instruções de Churupak, que é um livro da Suméria, do século 30 a.C., ou seja, 3.000 anos antes. Também temos os textos das pirâmides do século 25 a 24 a.C. Temos também a Epopeia de Gilgamesh do século 20 a.C., os Livros dos Mortos do Egito do século 15 a.C. Então, os textos bíblicos não foram os primeiros escritos da história. Legal, Pedro. Então, agora que a gente conhece um pouco da história da literatura, explica pra gente, então, como deu início à questão da história narrada na Bíblia. Bom, das sociedades que se formaram no chamado Crescente Fértil, região onde hoje está situado o Egito, Israel, o Líbano, a Síria, o Iraque e o Irã, o Egito foi uma das sociedades que mais se destacaram, sendo assim a sociedade mais importante da região. Bom, segundo Mário Schmidt, no livro História Crítica, a sociedade egípcia ela se formou da mistura de diversos povos. Ela era marcada por uma profunda religiosidade. Os egípcios eram politeístas,
ou seja, eles adoravam diversos deuses, que muitas vezes ou eram representados na forma humana e animal, ou seja, no antropozomorfismo. As forças da natureza, bem como os gatos, cães, serpentes, crocodilos e outros animais, eram objetos de adoração. E assim como os egípcios, outras culturas, como por exemplo a grega e a romana, também eram politeístas. E enquanto outros povos da antiguidade eram politeístas, como esses que eu citei, os hebreus acreditavam que Deus havia feito uma aliança com eles. Os ensinamentos de Deus foram postos num livro sagrado, no livro dos judeus, que é a primeira parte da Bíblia, ou seja, o Antigo Testamento. De acordo com a Bíblia, os judeus descendem do patriarca Abraão. Fazem parte das religiões abraâmicas o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Bom, então, com isso a gente pode concluir que a Bíblia, então, ela é uma forma de registro da história desse povo hebreu? Isso, a Bíblia nada mais é do que o registro da história de um povo. No entanto, ela não foi escrita de uma vez. Existem vários textos dentro da Bíblia. Então, portanto, a Bíblia não é um único livro, ela é um volume constituído de vários livros. Mas esse é um tema para o nosso próximo programa. Por enquanto, agradecemos por a sua atenção e um abraço. Nós agradecemos mesmo, mas esperamos vocês no próximo encontro e ele vai estar muito legal. Se preparem!